Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje vamos responder as perguntas da semana, a sessão de número 215. 5 perguntas bem interessantes que a gente vai responder rapidamente aqui, tá? De forma que todo mundo compreenda, tá certo? Então, e existe essa sessão só existe porque vocês encaminham as perguntas, tá? Encaminha você as suas perguntas, as suas sugestões também. E fique até o final, tá? Essa sessão tá bem interessante. Primeira pergunta tá encaminhado pelo Glauber, ele é aqui do estado do Ceará, né? Ele me pergunta se é verdade que a parte branca da cebolinha, né, ela pode ser comestível, que o pessoal joga fora. Realmente eu vi isso aqui, o pessoal só usa a parte verde da cebolinha e joga a parte branca, né, que é, na verdade, o bulbilho da cebolinha fora. Não faça isso, né? Só para vocês terem uma ideia, no Japão essa parte branca que é a mais admirada, é a mais consumida, né? É a mais, digamos assim, prestigiada, digamos assim. Vocês estão entendendo? Você pode fazer até um espetinho dela, né? E fazer um churrasco de cebolinha, né? Do talinho da cebolinha. Não se deve jogar fora isso não, ok? Algumas pessoas utilizam isso, esses bulbilhos, né? Para, na verdade, produzir outras cebolinhas assim por diante, né? A propagação, né? Mas na verdade, essa parte é que você deveria consumir, porque é a parte mais saborosa das cebolinhas, tá certo? Eu tenho vários vídeos que eu falo de cebolinha, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Obrigado, Glauber, pela pergunta, viu? Segunda pergunta, encaminhado pela Renata, né? Ela é gaúcha, né? Ela me pergunta se a vermiculita pode ser tóxica ao ser humano. Confesso a você que é a primeira vez que eu vejo essa pergunta, tá? E estou respondendo aqui pela, digamos assim, novidade dessa pergunta, né? Olha, eu acredito que não, porque a vermiculita, na verdade, da linha dos minerais, ela é um silicato, né? Entre aspas, né? Eu vou fazer uma comparação meio grosseira, que é como se fosse areia, né? Tá certo? Mas é um outro mineral, né? A vermiculita vem da mica, areia e quartzo, tá? Olha, não vejo essa possibilidade, a não ser que ela tenha sido contaminada com algumas coisas que a gente sabe que tem contaminações, né, etc, etc. Mas a vermiculita pura, né, que é a origem do mineral silicatado mica, não é tóxico não. Eu pelo menos desconheço essa notícia, essa informação, tá certo? Eu acho que você pode ter tido algum problema com algum produto, alguma vermiculita contaminado. Bom, eu te agradeço essa pergunta, é uma coisa bem nova para mim, né? Mas se você puder assistir outros vídeos aqui, tá? Eu acho que pode te esclarecer melhor, tá certo? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta, encaminhada pela Jessie, né? Ela me pergunta qual a relação do gesso com a salinidade do substrato. Olha, boa pergunta, né? Eu já respondi essa pergunta numa outra sessão, tá? É porque o gesso, ela é um instrumento utilizado para diminuir a salinidade do substrato, tá? Então isso já é conhecido, isso é uma técnica que o pessoal utiliza em larga escala, né? Principalmente aqui que a gente trabalha muito com a fibra de coco, tá? Mas tem que ter os seus devidos cuidados, tá? Uma outra sessão, tá? É porque o gesso, então eu comento isso em vídeo na íntegra, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. Então, o gesso, que na verdade é o sulfato de cálcio, né? Ela, na verdade, não que ela elimine a salinidade do substrato, tá? Ela, na verdade, carrega, tá? Principalmente os elementos salinos fora da área de alcance das raízes, tá? Mas não é que ela elimina, tá? Então, se o seu substrato secar, né, vamos falar assim, capilaridade, a salinidade ela vai subir de novo. Tem que tomar muito cuidado com essas técnicas, né? Muita gente falando de uma forma inequívoca, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação. Então, não sei se você compreendeu, né? A relação do gesso da salinidade é que o gesso é utilizado para, entre aspas, né, vamos falar assim, melhorar momentaneamente a salinidade do ambiente dentro do vaso nesse substrato, tá certo? Eu vou fazer outros vídeos, né? Parece que está um pouco complicado isso, para tentar passar num tempo maior, porque aqui a gente tem 1 minuto e meio, 2 minutos é muito pouco tempo, tá certo? Obrigado pela pergunta, e se você puder assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui, tá certo? Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. O livro
Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A quarta pergunta é encaminhada pelo Mário, ele é criador de coelhos, né? Chinchila. Ele está perguntando se o esterco do coelho pode ser utilizado como adubo nas plantas cultivadas em vaso, né? Olha, pode sim, tá? Agora, diferente de outros estercos, né? O esterco de coelho normalmente é muito fraco, tá? É muito pobre em nutrientes. Então, talvez a concentração que você precise utilizar possa ser maior. Eu não tenho experiência com coelho, tá certo? Esterco de coelho. Então, teria que ir fazendo os testes, né? Tá certo? E você vai ter que aprimorar com os seus testes, tá certo? Inclusive, nem publicações a gente tem sobre esse material, tá? Então, mas na medida do possível, a gente vai passando informações, né? Com com testes futuros que a gente possa fazer, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? A quinta pergunta é encaminhada pelo Edmundo, né? Ele me pergunta se eu gosto de pescar. Sim, eu gosto de pescar e muito, tá? Quando existe alguma possibilidade, eu tô pescando, tá? Eu tô pescando. Porque aqui no Ceará a gente tem o mar, né, para a gente fazer a pesca, e principalmente a gente tem rios, né, não são muitos, mas a gente tem rios, e principalmente lagos e açudes, né, então a gente tem várias represas, né, até grandes, né, para fazer essa prática, né, não é muito comum, porque a gente tem corrido demais, né, mas eu gosto muito de pescar sim, tá, e agradeço, né, ele disse que enviou iscas, né, também iscas artificiais, né, que ele mesmo fabrica, tá certo, agradeço, né, e eu não sei aonde você enviou, né? Mas aqui no descritivo tem o endereço, né, do departamento que você pode encaminhar, que eu recebo esses materiais, essas iscas artificiais que eu vou testar aqui, tá certo? Muito obrigado. Bom, pessoal, foram 5 perguntas encaminhadas por vocês, né? Perguntas bem técnicas, né? Que a gente tenta responder aqui nesse curto espaço de tempo, tá certo? Mas eu tenho vários outros vídeos também, tá certo? Tenho vários playlists, se eu não me engano são 16 playlists, né? Que eu tenho, cada um com vários vídeos, né? E eu tenho certeza que algum pode te auxiliar, tá certo? Encaminhe as suas perguntas, sugestões, tá certo? Que a gente responde aqui, ok? Conto com vocês, obrigado, viu? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo o que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.